pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje vamos dar continuidade, tá, aos assuntos da aula passada. Então hoje a gente vai ver expressão algébrica até equação, ok? Então vamos para a aula. Continuidade da nossa aula, nós vamos começar falando aqui de variável e de incógnita, certo? Então pessoal, como o próprio nome já diz, variável, né, é uma coisa que ela vai variar. Então, por exemplo, eu tenho aqui que na aula passada a gente estudou sequências e nessas sequências elas são formadas por uma lei de formação, um termo geral, certo? Então, temos aqui uma lei de formação, termo geral, correto? T índice n é igual a n mais 1. Nesse caso aqui, o T índice 1 é igual a 1 mais 1, que é igual a 2, correto? Já o T índice 2 vai ser o quê? 2 mais 1 igual a 3, certo? Então, note, pessoal, que o n aqui, no caso de uma sequência, ele assume valores diferentes, certo? Então, esse n aqui, a gente pode chamar ele de variável, certo? Por quê? Porque ele varia, ó. Aqui ele ficou 1 e já no T índice 2 ele ficou um 2, certo? Então ele varia, certo? Já a incógnita não, ela possui apenas um valor, certo? Então temos aqui n mais 3, que é igual a 4n. Então aqui nesse caso o que é que eu vou fazer? Vou colocar a minha incógnita, certo? Para o mesmo lado. Então vou ter o que, ó? Vou ter aqui, ó, 4n, eu vou passar o n para o outro lado, ele vai negativo, menos n, vai ficar igual a 3, certo? Então 4n menos n vai ficar 3n igual a 3, correto? Como o 3 aqui está multiplicando, passa por outro lado, dividindo, e 3 dividido por 3 vai dar 1. Então n é igual a 1. Então pessoal, note que ao substituirmos aqui, ó, o n por 1, nós vamos obter essa igualdade, certo? Então, ó, vou fazer um pouquinho aqui na frente. Quando eu substituir aqui, ó, n mais 3, então n vale 1, então vai ficar 1 mais 3 é igual a 4 que multiplica n, então vai ficar 4 vezes 1, certo? Então, 1 mais 3 é 4, que é igual a 4 vezes 1, que é 4. Então, ó, note que o n aqui, ele tem apenas um valor, certo? Então, nesse caso, essa letra n aqui, ela é uma incógnita, beleza? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Agora a gente vai entender um pouco do conceito de igualdade, certo? Então, a igualdade, então nós podemos representar uma igualdade da forma A igual a B. A igual a B, isso é uma igualdade, tá? Então, onde o A e o B são expressões diferentes, tá? Sublinhar aqui, são expressões diferentes para um mesmo número, certo? O que é que isso quer dizer? Vamos aqui para uma igualdade. Então eu tenho aqui, pessoal, ó, 2 mais 5 é igual a 4 mais 3. Nesse caso aqui, nós temos o quê? Que o 2 mais 5 aqui é como se fosse o meu A, certo? E o 4 mais 3 é como se fosse o B. O A aqui a gente vai dizer que ele é o primeiro membro. Primeiro membro da igualdade, certo? E o B vai ser o segundo membro da igualdade. Vou colocar aqui, segundo membro. Tá, vou repetindo. Então, ó, nós separamos aqui. Nós temos uma igualdade aqui, ó, 2 mais 5, que é igual a 4 mais 3. O 2 mais 5 aqui é como se fosse o meu A, certo?
e a gente disse que ele é o primeiro membro da igualdade. Já o 4 mais 3, ele é como se fosse o B, certo? Representado aqui, ó, depois da igualdade. Então ele é o segundo membro da igualdade, beleza? Então, pessoal, nessa igualdade aqui, nós podemos ver o quê? Que 2 mais 5 é 7. E 4 mais 3 também é 7. Então, essa igualdade aqui, ó, ela é válida, certo? Mas isso serve para mostrar, pessoal, que dois números, ou na verdade um número, ele pode ser escrito de várias maneiras, certo? Aqui, ó, 2 mais 5, 7. 4 mais 3, 7. E existem várias possibilidades da gente expressar o número 7. Por exemplo, 8 menos 1, 7. Então, já é outra maneira de expressar o número 7. Beleza? Vamos aqui para outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, potências, certo? Então, eu tenho 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado. Vamos calcular aqui para a gente ver isso. Então, ó, só lembrando, quem é o primeiro membro aqui, pessoal? Ó, o primeiro membro é esse aqui, ó, é o A, certo? Primeiro membro. O segundo membro da igualdade vai ser o 5 ao quadrado, beleza? Então, vamos lá. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9. Mais 4 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4 vezes 4, é igual a 16. Então, tudo isso aqui, ó, o primeiro membro, é igual a 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Pronto. Então, ó, 9 mais 16, 25. 25 igual a 25. Então, pessoal, note mais uma vez que aqui nós temos duas expressões diferentes, porém com o mesmo resultado, certo? Então, essa igualdade serve para nos mostrar várias maneiras de escrever um número, correto? Que é o que diz a nossa definição, certo? Podemos representar uma igualdade da forma AB, onde A e B são expressões diferentes, certo? Para um mesmo número, beleza? Então, vamos continuar a aula. Aqui, feito já esse entendimento do que é uma igualdade, do que é uma incógnita, do que é uma variável, tá? Essas igualdades, elas podem ser de três tipos, beleza? O primeiro tipo é o seguinte, é a reflexiva. Eu tenho aqui um 2 sobre 3, que é igual a 2 sobre 3, certo? Por isso que ela é reflexiva, ó. Ela é igual uma a outra, certo? Isso aqui é uma igualdade também, certo? Uma igualdade reflexiva. Já na simétrica, a gente vai ter o quê? Na igualdade simétrica, a gente tem que 2 mais 5 é igual a 7. Da mesma forma que 7 é igual a 2 mais 5, certo? Então, note que, mesmo que eu troque o primeiro membro e coloque no segundo membro, e o segundo membro eu passo para o primeiro membro, essa igualdade continua a mesma coisa. Ela não vai mudar, tá? Então, ó, 2 mais 5 é igual a 7. Da mesma forma que 7 é igual a 2 mais 5. Beleza? Já na transitiva, a gente vai ter o quê? Então, vamos aqui, ó. Na transitiva, eu vou ter que 2 mais 5 é igual a 7. Beleza? Da mesma forma que 8 menos 1 também é igual a 7. Certo? Então, se 2 mais 5 é igual a 7 e 8 menos 1 é igual a 7, então 2 mais 5 é igual a 8 menos 1. Ó, 2 mais 5 é igual a 8 menos 1. Beleza? Vamos provar isso aqui. Então, ó, 2 mais 5, 7. 8 menos 1 também é 7. Então, ó,
propriedadezinha aqui também é válida, certo? Então, ó, 2 mais 5 é igual a 7, certo? Da mesma forma que 8 menos 1 é igual a 7. Então, pela transitividade, nós temos que 2 mais 5 é igual a 8 menos 1, certo? Se vocês quiserem tirar a prova, vocês pegam e fazem a soma. 2 mais 5, 7. 8 menos 1, 7. Beleza? E vai dar a mesma coisa. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco do princípio da equivalência, onde a gente vai ter o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, certo? Aqui no princípio aditivo, a gente tem que A é igual a B, e isso implica que A mais C é igual a B mais C, ou A menos C é igual a B menos C, certo? Então, pessoal, pressupondo aqui que o A seja igual a B, se eu acrescentar alguma coisa desse lado e acrescentar também do outro lado, então essa igualdade ela vai permanecer, certo? Da mesma forma que A é igual a B e eu tiro alguma coisa desse lado e tiro alguma coisa desse lado, certo? Sendo que elas têm o mesmo valor, então a igualdade ela vai permanecer, certo? Que é o que a gente colocou aqui, ó. Se A igual a B, então um A mais C vai ser igual a um B mais C, certo? Eu coloquei aqui, ó, junto aqui do A e junto do B, mais um valor C, certo? Então essa igualdade ela vai permanecer, ela não vai mudar, um não vai ficar maior do que o outro. Da mesma forma que A é igual a B e eu tiro um valor C de A e eu tiro um valor C de B, então essa igualdade vai permanecer, certo? Então vamos aqui, para a gente entender melhor. Suponha que isso seja uma balança, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui alguns pesos nessa balança. Vamos lá. Do meu lado esquerdo, né, no caso, eu vou ter o que, ó? Eu vou ter um peso de 3, certo? Mais um peso de 2, mais um peso de 2. Então 3 mais 2, mais 2. Suponha que essa balança ela esteja igual, certo? Onde os dois lados estão pesando a mesma coisa. Então do outro lado eu tenho o que, ó? Que isso aqui é igual a 3 mais 4. Então, pessoal, note que apesar de aqui nós termos 3 pezinhos, tá? E do outro lado a gente só ter 2, a igualdade ela prevalece. Por quê? Porque, ó, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, certo? E 3 mais 4 também é 7. Então nós temos que esses valores aqui eles são iguais, certo? Até aqui tudo bem. Vamos supor que eu queira aqui aumentar mais um pezinho de 2 aqui, tá? E do outro lado eu também vou colocar mais um pezinho de 2. Beleza? O que é que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, eu tinha aqui duas igualdades, certo? E o que é que vai acontecer? Eu vou adicionar um peso de 2 em ambos os lados, certo? Tanto na balancinha da direita, tanto na bandejinha da esquerda. E o que é que vai acontecer aqui, ó, pessoal? Isso aqui é o que a gente já tinha, certo? E eram iguais. Então, ó, quando eu adiciono um peso de 2 aqui do lado esquerdo, certo? E eu adicionar um peso de 2 aqui do lado direito, note que essa igualdade, ela vai permanecer, ela não vai mudar. Então, ó, 3 mais 2, a gente viu que era 7, né? Então, ó, 7 mais o 2 que a gente colocou agora. Da mesma forma, do outro lado, a gente tinha, ó, 3 mais 4 que era 7, mais o 2 que a gente colocou agora. Então, ó, 7 mais 2, 9. 7 mais 2, 9. Então, ó, vejam que a igualdade, ela prevaleceu. Por quê? Porque a mesma coisa que eu coloquei no lado esquerdo da bandeja,
eu também coloquei no lado direito, certo? Então aqui, pessoal, ó, é como se essa partezinha aqui, ó, fosse o nosso A, certo? Fosse o A, aqui fosse o B, tá? Que é o nosso original, e o 2 aqui, ó, fosse o C, certo? Fosse o nosso C. Então vejam, ó, a gente tinha A mais B, A igual a B, quer dizer, certo? E a gente adicionou mais 2 em ambos os lados, certo? Então essa igualdade, ela continuou, que é o que acontece aqui, ó. Eu tenho um A igual a B, e eu adiciono um C com o A, e adiciono um C com o B. E ele vai continuar sendo igual, certo? Aumentou, porém continua igual. Da mesma forma acontece se eu subtrair, certo? Vamos apagar aqui, ó. Se eu subtrair desse valor, então, ó, voltamos aqui aos pesos originais, certo? Então nós estamos aqui. Se eu diminuir um peso de 2 aqui, vou diminuir aqui, e eu diminuir um peso de 2 aqui, então esse 4 aqui, ó, ele vai virar um 2, certo? Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, se eu diminuir um 2 daqui e um 2 do outro lado, então o que vai acontecer? Ó, a gente tinha 7, aí menos 2, que é igual a 7 menos 2. Isso vai ser o quê? 5 igual a 5. Então note, mais uma vez, que eu diminuindo 2 na bandejinha do lado esquerdo e eu diminuindo 2 na bandejinha do lado direito, a igualdade ela vai continuar. No caso, o menos 2 aqui é o nosso Czinho, certo? Só que agora nós estamos subtraindo, correto? Então, se eu aumentar em ambos os lados, a igualdade ela vai continuar. Se eu subtrair pelo mesmo valor em ambos os lados, a igualdade ela também vai continuar, certo? Já que no multiplicativo, no princípio multiplicativo, a gente vai ter basicamente o que a gente tem aqui no aditivo, certo? Só que prestem atenção. Aqui eu tenho o que, ó? 2 bloquinhos de 2, 2 bloquinhos de 3, 2 bloquinhos de 1, certo? Então vamos lá, vamos calcular aqui quanto é que dá esse aqui, ó. Eu tenho, ó, 1 mais 1, mais 3 mais 3, mais 2, mais 2, que é igual ao que está aqui do outro lado. Então vou ter, ó, 4 mais 6 mais 2, certo? Então, ó, lembrando, aqui é o primeiro membro, aqui é o segundo membro. Esse aqui é o nosso A e esse aqui é o nosso B, tá bom? Então vamos lá. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. 2 vai dar 12, certo? E isso aqui é igual 4 mais 6, 10, mais 2, 12. Então note que nós temos aqui uma igualdade, certo? Beleza, vou apagar aqui. Então, nós temos, pessoal, que A igual a B. Então isso implica que A que multiplica um C é igual a B que multiplica C. Ou então um A dividido por C é igual ao B dividido por C, certo? Então isso vai determinar aqui de acordo com o que a gente for fazer. Vamos supor que eu queira dobrar o número, certo, de pesos que tem aqui. Então eu vou ter que fazer o que? Vou multiplicar por 2, certo? Então, aqui nós vamos ter o que? Se eu vou multiplicar por 2, então vai dobrar os valores que tem aqui. Então vão aparecer, ó. Tem 2 pezinhos de 2, né? Então vou multiplicar por 2, então agora eu vou ter 4. Tenho 2 pezinhos de 3, agora eu vou ter
4. Tenho 2 pezinhos de 1. Agora eu vou ter 4. Certo? O que foi que eu fiz aqui, pessoal? Eu dobrei, eu multipliquei. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Isso tudo aqui, que eram os valores que tinham aqui, ó, vai ser multiplicado por 2. Da mesma forma eu vou fazer do outro lado. Então, ó, quando eu multiplicar aqui por 2, certo? Então eu vou ter o que, ó? Outro de 4, outro de 6 e outro de 2. Beleza? Agora vamos somar isso tudo novamente para a gente ver se a igualdade prevalece. Então, ó, eu já sei que isso aqui vai dar 12. E 12 vezes 2 vai dar 20 e 24. Que é igual. Isso aqui eu sei que é, ó, 2 mais 6, 10. Mais 2, 12. Vezes 2 vai dar também, ó, 24. Então, o que foi que aconteceu aqui, pessoal? Ó, nós tínhamos uma igualdade de A e B. E o que foi que aconteceu? Eu multipliquei por 2 em ambos os lados, tá? Tanto multipliquei aqui, ó, o primeiro membro por 2, como multipliquei o segundo membro por 2, certo? E a gente obteve uma igualdade, certo? Então, ó, esse 2 aqui é o nosso Czinho lá, o que está multiplicando, certo? Beleza? Então, ó, eu tinha um A que era igual a B, e eu multipliquei por 2 em ambos os lados, correto? Então, ó, A vezes C é igual a B vezes C, que é o que dá aqui, ó, o nosso princípio multiplicativo. Beleza? Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui à nossa forma original, tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto, voltamos à nossa formazinha original do jeito que a gente começou. Vamos supor agora que eu queira dividir. Então vamos lá. Se eu quiser dividir por 2, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dividir por 2. Então, ó, se eu tenho 2 bloquinhos de 2, então eu vou dividir por 2, agora eu só vou ter 1. Esse aqui eu vou apagar. Eu tenho 2 bloquinhos de 3, eu vou dividir para 2, dá 1. Então eu vou apagar 1. Da mesma forma aqui, certo? Então, como eu vou dividir por 2, então agora vai sobrar só a metade do que a gente tinha, certo? Beleza, então, ó, esse valor todo que era o que a gente tinha aqui, agora eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 2. Dividir por 2. Da mesma forma, eu faço no segundo membro, tá? Então, como eu vou dividir aqui do outro lado, então o que é que vai acontecer, pessoal? Se aqui é 4 e eu divido por 2, fica 2. 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. Certo? Então, ó, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, dividido por 2. Eu já sei que isso aqui é 12. E 12 dividido por 2 vai ser igual. Isso aqui também é 12, vai ficar 12 dividido por 2, certo? Então, ó, 12 dividido por 2, 6. E 6 igual a 6. Então, note que ao dividirmos os dois membros, certo? Pelo mesmo valor, a igualdade ela vai continuar, certo? Nós vamos entrar na parte de equação, tá bom? E o que é uma equação? Então, toda sentença matemática expressa por uma igualdade na qual haja uma ou mais, certo? Uma ou mais símbolos que representem números desconhecidos dessa sentença é denominada de equação, certo? E esses símbolos, que é o que ele está falando aqui, são chamados de incógnita, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, sei lá, x mais 60 é igual a 100, então isso aqui, pessoal, ó,
eu tenho, o que é que ele diz que é uma equação? Ó? É toda sentença matemática expressa por uma igualdade. Então, ó, nós temos aqui uma igualdade, certo? Na qual haja um ou mais símbolos. Esses símbolos é o que a gente chama de incógnita. Então, ó, se eu tiver uma incógnita e uma igualdade, então isso aqui, ó, já é uma equação, certo? Outra coisa, pessoal, essas equações, elas podem ser já dadas na questão, e você vai apenas encontrar o valor aqui da incógnita, certo? Ou você vai ter que criar essa sentença de acordo com o que a questão lhe pedir, certo? Vamos aqui ver alguns exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo, e ele diz o seguinte: Helena andou X metros de uma distância de 200 metros, certo? Sabendo que faltava 40 metros para Helena chegar no seu destino, qual o valor de X, tá? No caso, ele quer saber quanto foi que Helena tinha andado, certo? Que é o meu X. Então, vamos aqui raciocinar um pouquinho. Então, ele diz o quê? Que Helena andou uma distância de X metros. Então, ela já andou X, certo? E ele diz que essa distância total, né, ela andou X de uma distância de 200 metros, certo? Então, sabendo que faltavam 40 metros para ela chegar no seu destino, quer dizer, ela já andou X, então faltava 40 para ela chegar no seu destino, certo? Então, se ela já andou X e está faltando 40 para ela alcançar os 200 metros, que era o seu destino, então nós vamos ter o que, ó? Que X mais 40 é igual a 200, certo? Por quê? Vamos ver aqui direitinho, ó. Ela já andou isso aqui, certo? Ela já andou X, que a gente não sabe quem é. E tá faltando, para ela chegar no lugar que ela vai, apenas 40 metros. Então, se ela já andou X e faltam 40, então X mais 40 vai dar o valor da distância até onde ela vai, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o que é que eu vou fazer? X mais 40 igual a 200. Passo o 40 para o outro lado, tá positivo, vai negativo. Então, ó, X é igual a 200 menos 40. X vai ser igual a 160. Como era metros, né? Então, ó, tem que colocar aqui. Então, ó, ela já tinha dado 160 metros, certo? Então, ó, se a gente substituir lá o X, ó, Helena andou 160 metros de uma distância de 200 metros. Então, ó, estavam faltando apenas 40 metros, certo? Segundo exemplo, um carpinteiro serra uma tábua de 1 metro, no caso 100 centímetros, em 2 pedaços. Ele diz que um desses pedaços mede o triplo do outro. Quer dizer, um dos pedaços é 3 vezes maior que o outro pedaço, certo? Ele pergunta qual a sentença que poderíamos escrever para calcular o comprimento. Então vamos lá. Eu tenho uma tábua aqui, ó, de 100 centímetros. E ele diz que essa tábua foi repartida, certo? Vou botar aqui, tá, em 2 pedaços. Onde o pedaço maior é 3 vezes maior que o outro. Então vou dizer, como eu não sei qual é o valor, certo? Que ele está dizendo que é o triplo, então eu vou chamar de x. Então esse maior eu vou dizer que é 3x, 3y, e o outro menor é apenas y, certo? Porque se o menor é y, que é um valor que eu não sei, e o outro valor maior é 3 vezes maior, então é 3 vezes y,
certo? Então como é que seria aqui, pessoal? Ó, a sentença que a gente poderia escrever é o seguinte, que y mais y, que é o pedaço menor, mais 3 vezes o valor de y, que é o pedaço maior, certo? É igual a 100 centímetros, certo? Porque ele não está dizendo, ó, que a tábua era de 100 centímetros. Então, se a gente tem uma tábua de 100 centímetros, ela é cortada em 2 pedaços. E um desses pedaços é 3 vezes maior que o outro, tá? 3 vezes maior que o outro, certo? Então, como eu não sei esses valores, eu chamo o menor de y, certo? E o maior, como ele é 3 vezes maior, então é 3 vezes esse valor aqui, certo? Então fica y mais 3y, que é igual a 100 centímetros. Se a gente quiser fazer as contas aqui para descobrir quem é y, fica fácil. Y mais 3y, 4y. Tudo isso aqui igual a 100. Y é igual a 100 dividido por 4. E y vai ser igual a 25 centímetros. Ok? Então, pessoal, a nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e vamos para os nossos exercícios. Valeu, galera!